Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso curso de hoje. Nós vamos trazer uma palavra para vocês sobre esse tema, a palavra final, que é baseado lá no livro do Hall Palmer Robertson, né? A palavra final, publicado pela editora Os Puritanos, né? Hoje é a editora a Puritanos e a Cleary que publicam um livro, mas eu tenho a edição anterior, que é a edição publicada pela Cleary em 1999. É um livro muito bom, a gente vai fazer os nossos estudos, essa série de estudos sobre questões de línguas e profecias nos dias de hoje, usando esse livro como livro-texto, como livro base que a gente estará trabalhando à luz do nosso tema, do nosso estudo, tá bom? Qual é o objetivo que a gente tem a fazer um estudo sobre a palavra final? Primeiro é mostrar e esclarecer que as escrituras nos ensinam de fato sobre a questão dos dons espirituais. Eu preciso saber o que a Bíblia diz sobre dons espirituais, ok? Uma outra questão é que o pentecostalismo atual ele tem arrogado para si que é um movimento do Espírito Santo. É um movimento que é marcado pela influência do Espírito Santo. Alguma coisa está acontecendo entre os pentecostais e isso tem feito deles os principais proponentes do avivamento, do avivalismo, dizer que estão vivendo o avivamento, vivendo as conferências que são feitas entre os pentecostais de avivamento são voltadas para despertar que eles são o legítimo movimento do Espírito Santo. E será mesmo? Será que eles são de fato? Será que o pentecostalismo é um movimento realmente oriundo ou um movimento que incentiva, que ensina e tem uma boa teologia a respeito do Espírito Santo? E as igrejas tradicionais, como encará-las? Como tê-las? Como vê-las? Elas são igrejas que têm o Espírito Santo ou que não têm o Espírito Santo? Né? Então, o nosso estudo hoje vai visar exatamente um pouco caminhar nessa linha. E também como eu preciso encarar o ensino das Escrituras a respeito deste assunto. Porque a Escritura fala de profecia e fala de dom de línguas. E qual é a relação, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, o que a Bíblia de fato tem ensinado sobre esse tema. Se esse tema é um tema realmente voltado para aquilo que é proposto nos dias atuais sobre a efusão e a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Ok? Muito bem. Meu nome é João França, você já nos conhece e o tema de hoje é profecia. Hoje, esse é o tema da nossa aula de hoje, ok? Muito bem. Antes de a gente começar, nós precisamos entender, olhar o contexto da profecia no Antigo Testamento. Isso aqui é importante porque quando nós consideramos a profecia no Antigo Testamento, nos ajuda a compreender melhor, de maneira mais ampla, o contexto de profecia como é aplicado hoje. É bom lembrar também que uma das razões pelas quais nos leva a esta produção dessa série de estudos está no fato de que tem surgido dentro das igrejas confessionais, dentro do movimento calvinista mesmo, um movimento chamado neocalvinismo. Esse neocalvinismo que eu quero fazer distinção deles em relação ao neocalvinismo proposto por Abraham Kuyper e seus seguidores, né, os neocalvinistas de fato, e o neocalvinismo que hoje sustenta uma continuidade da profecia ordinária e tudo mais, né, influenciados por homens como Donald Carson, como Wayne Grudem e outros como John Piper, e aí vai uma imensidão de pessoas alinhadas ao novo calvinismo e que eles sustentam uma espécie de continuidade da revelação. E isso tem atraído grupos pentecostais para a fé reformada, dizendo assim, eu posso ser reformado, calvinista, confessional, sem necessariamente ser um crente tradicional, um crente que crê que os dons cessaram. Eu posso continuar crendo que os dons existem, defendendo a teologia calvinista. Olhando de um certo aspecto de longe, observando de longe, você observa a incongruência dessa linha de pensamento. Então, esse também é um dos objetivos que nós também estaremos trabalhando para que a gente possa ter uma compreensão adequada deste tema. Para se fazer uma avaliação adequada do conceito de profecia, faz-se necessário indagar pela origem da profecia. Né? Não adianta a gente começar a discutir sobre profecia se eu não indago como começou a profecia ou quando começou a profecia. Né? Ela nasceu certamente, diz o Palmer Robertson, no Antigo Testamento com Moisés. Moisés é o grande, digamos assim,
proponente, articulador e promotor da profecia veterotestamentária nos moldes de uma profecia de fato. Isso é importante porque nos dias de hoje as pessoas costumam dizer que a profecia é um fenômeno do Novo Testamento. Por quê? Porque as pessoas acham que profecia é aquilo que está registrado no NT. E aí você estuda as cartas, você estuda o Novo Testamento, você estuda o livro de Atos, você vai olhar tudo aquilo que está demonstrado teologicamente sobre a ação do profeta e da profecia, e eles dizem, não, profecia é uma questão do Novo Testamento. Na verdade, a profecia começa desde o Antigo Testamento com o personagem Moisés. E aí a gente precisa entender essa origem da profecia porque é fundamental no entendimento da progressividade da revelação. O teólogo Gerhard von Groningen, naquele livro Revelação Messiânica, vai nos dizer que foi no período de Moisés que a revelação atingiu um ponto alto. E todos os profetas subsequentes, ou seja, todos os profetas posteriores a Moisés, falaram dentro do contexto da mensagem que Moisés esboçara e que ele mesmo desenvolvera. Então, é como se você pegasse um esboço e a partir daquele esboço começasse a desenvolver novas ideias, novos pensamentos, mas sempre ligados à raiz, sempre ligado à fonte original. É como uma árvore que você planta e tem a raiz, e ela vai crescendo, crescendo, e quando ela cresce, se expande os seus galhos, seus frutos, suas flores, seus frutos, mas é sempre ligado à raiz. Há um desenvolvimento natural na profecia, mas há também um elemento fundamental, que é o elemento fundante da profecia que está nos escritos mosaicos, ou naquilo que nós chamamos de Pentateuco. Se você já estudou hermenêutica, você vai ter dentro da hermenêutica uma coisa chamada pirâmide hermenêutica. E nessa pirâmide hermenêutica você terá lá embaixo o Pentateuco, ou seja, Moisés. Moisés sendo a base de toda a construção da revelação, a partir da primeira revelação dada. Nesse caso aqui a gente entende como a progressividade da revelação em relação aos profetas. Ele é, por excelência, o tipo profético e o precursor profético de Cristo, de Van Groningen. O revelador último da vontade, do plano e dos propósitos de Deus para o homem. Né? Aí é no Revelação Messiânica, página 399. Então, quando você estuda a profecia veterotestamentária, você descobre que ela é o fundamento de tudo que vai ser dito posteriormente nos profetas maiores, nos profetas menores e no Novo Testamento. Entendendo que todo o processo revelacional ele é uma revelação. Se você já leu o livro do Robertson, O Cristo dos Pactos, ele vai ter um diagrama exatamente mostrando essa progressividade da revelação ali com os pactos. Esta mesma progressividade com a questão pactual se aplica também de modo igual, de modo similar, à questão revelacional, a maneira como Deus vem se revelando na história para apontar para um ponto culminante, que aí é a pessoa bendita do Redentor, Jesus Cristo, produzindo plenamente a revelação final e total de Deus nas Escrituras. Muito bem. Seguindo aqui, nós podemos observar primeiro quando eu posso buscar uma evidência bíblica para aquilo que é afirmado sobre Moisés ser o elemento fundante, ou seja, o pensamento de Moisés é o elemento fundante de toda a construção profética, está em Deuteronômio capítulo 18, versos de 14 a 16. Deuteronômio 18, 14 a 16 é uma passagem fundamental para a gente entender essa questão da progressividade da revelação e o seu objetivo enquanto revelação de Deus para a vida do povo do pacto. Deuteronômio, capítulo 18, versos 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 14 a 16. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Ou seja, a igreja do Antigo Testamento não poderia buscar estas coisas, os prognosticadores e adivinhadores. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, e semelhante a mim, e a ele ouvirás. Então Moisés se coloca como um profeta, como aquele que profetiza, como aquele que traz alguma coisa de Deus para o povo. Mas ele diz que haverá no meio do povo alguém que o Senhor levantará no meio do povo que será maior do que ele. É isso que ele vai dizer no verso 16. Segundo tudo que pedistes ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me falou, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja a boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras,
que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então você tem aí, é claro, eu ampliei um pouco o texto para você entender o contexto. Então, essa é a passagem fundamental. O que nós aprendemos, né, nesta passagem profética? Primeiro, nós aprendemos que a profecia não era, em primeiro plano, uma adivinhação futura. Ela não é preditiva. Ela não é, em primeiro plano, preditiva. A origem da profecia que seria transmitida não seria, primeiramente, preditiva, mas seria prescritiva, seria descritiva, seria dado naquele momento como um elemento suficiente da revelação de Deus para o povo, que geraria a escritura. E aí o segundo, que Moisés, como verdadeiro profeta, era um tipo de um profeta maior. Isso que está escrito no texto. Então Moisés era um profeta, e como profeta, ele era colocado como um profeta verdadeiro, e que Deus iria suscitar um outro tipo de profeta bem maior que Moisés para lidar com as questões da revelação de Deus. E a terceira verdade que nós aprendemos é que Moisés é apresentado no texto como mediador da palavra profética do pacto. Você observa que o povo pede para que não escute lá, como aconteceu em Horebe, a voz do Senhor, não mais uma vez, mas que haja alguém que se interponha entre eles dois para levar a mensagem de Deus para este povo. Daí nasce o ofício profético, aquele que leva a mensagem de Deus para o povo, e não aquele que adivinha o futuro. Percebe a questão? Isso é importante para a gente. Seguindo aqui. Consideremos aqui a figura do mediador profético. Né? Como a profecia ela precisa de um mediador profético, então a gente precisa considerar também a figura desse mediador. No caso, Moisés era um mediador profético. Mas vamos encarar isso. Moisés é um mediador profético. Deus decidiu se revelar ao homem e estabelecer um mediador profético para comunicar esta revelação. Então Deus ele quis se revelar a este homem e estabeleceu um meio no qual ele vai fazer isso, que é o mediador profético para comunicar a revelação de Deus. Ele recebe a revelação de Deus, absorve essa revelação e depois transmite ao povo da aliança. Logo, a base da profecia deve ser a revelação, isto é, importante porque o propósito supremo do pacto divino não pode ser alcançado a não ser que uma figura profética esteja entre o Senhor e o povo. Mais uma vez é Robertson no seu livro Palavra Final. É claro que quando você observa isso, você entende naturalmente que a profecia ela é fundamentada na revelação. E que o propósito de Deus, acima de tudo, é alcançar, não pode ser alcançado, a não ser que uma pessoa esteja entre Deus e o povo, seja um mediador. Não é apenas um mediador soteriológico, mas também um mediador da revelação pactual. Eu preciso compreender isso de maneira nítida. Quando Deus se revelou a si mesmo no Sinai, foi assustador, mas Deus providenciara agora um mediador para comunicar a sua vontade revelada. Então esse povo, quando observou os eventos, e aí é interessante quando Deus tira o povo do Egito, vai entregar a lei, ele faz todo esse sinal para entregar o elemento, a mensagem profética. A mensagem profética é a lei de Deus, que vai estar regulando as nossas relações, regulando a nossa vida, regulando aquilo que nós somos e temos. Então, ele vai, de fato, o profeta substitui todos aqueles eventos catastróficos e cataclísmicos que ocorreram no ato da doação da lei. O trovão, a voz de trombeta, o abalo do monte, essas coisas todas, porque agora há o profeta que vai estar encarregado em levar essa mensagem de Deus para o povo. Agora, nós precisamos entender isso dentro do esquema da mediação profética. No esquema da mediação profética, você vai ter lá a revelação, que é o primeiro elemento. O elemento fundamental é a revelação. Tem uma revelação e ela requer ser transmitida, ela requer ser repassada. E aí vai ter Deus como aquele que dá esta revelação e vai ter o povo como aquele que recebe esta revelação. Né? E a pergunta é, quem vai ficar entre Deus e o povo? Quem fica? O mediador pactual. Então, o mediador pactual ele vai ficar entre Deus e o povo. Ele vai ser exatamente esse elo de ligação. Ele vai levar as necessidades do povo até Deus e Deus vai trazer as soluções até os homens através desse mediador pactual. Então, é importante a gente entender isso, porque quando nós seguimos a linha do que a Bíblia ensina sobre cuidar um do outro, zelar um pelo outro, é preciso ter prudência sobre quem eu vou zelar, aonde eu vou zelar, de que forma eu vou zelar estas questões, ok? Muito bem, seguindo aqui. Considerando também algumas passagens da Escritura, por exemplo, o Êxodo capítulo 7,
Êxodo 7. Êxodo capítulo 7, versos 1 e 2. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será um teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então, veja, você observa logo no texto que Deus coloca Moisés como se fosse a própria divindade, como se fosse Deus, né? Então, você tem aí netatica, né? Netatica, né? Netatica, Elohim. Então, você tem aí essa expressão aqui hebraica, né? Netatica, Elohim, né? Então, eu vou ter aqui Deus colocando: tu serás como Deus, e Arão será o profeta. Aí você vai ter aqui, ó, a expressão Vearon, Arriká, Rien, né? Rien, e Nevicar, né? Nevicar, Nevicar. Então, e Arão será o teu profeta. Então, quando eu olho para essas passagens, considerando essas passagens, o que é que eu aprendo? Eu aprendo que o profeta ele é a boca de Deus para transmitir a sua vontade. O profeta é responsabilizado em levar a mensagem correta, ele é feito isso. E o terceiro elemento, você observa que Deus coloca Moisés como se fosse Deus e Arão o seu profeta. É como Deus faz com os profetas. Deus é Deus e os profetas recebem sua mensagem para serem transmitidas. Um outro texto é Êxodo capítulo 4, versos 15 e 16. Diz assim: Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então você vai ter aí a estrutura que Deus monta, exatamente a estrutura em que Deus se coloca como centro, e os seus e os demais, né, como ele é colocado dentro daquilo que ele chamaria de receptores da profecia, né? Então, na profecia você vai ter isso. Deus ele vai pôr na boca do profeta as suas palavras e e ele será de fato com a boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele fará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então, dentro dessa estrutura que você tem, você vai aprender que aqui nós temos a certeza de que a função do profeta é ser a boca de Deus. A segunda verdade que aprendemos é que nesse texto é a questão da segurança da profecia, se exata, permanece em Deus e na sua revelação. Então, se a profecia é exata, ela vai permanecer em Deus e na sua revelação. E aí o próximo texto é Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Versos de 6 a 7. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras, e entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, né? Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E aqui você percebe uma coisa interessante. O paralelismo profético no texto original sublinha o caráter revelatório dessa mensagem. Esse esquema está também no livro do Robertson. Então você vai ter lá a linha A com a linha A. Em visão. Como é que Deus fala? Em visão, em sonho. A ele. Me farei conhecer, falarei. Então, esses três aspectos importantes estão presentes no silogismo do paralelismo profético da passagem de Números 12, de 6 a 7.
Então, o que é que nós podemos aprender aqui desse texto e aplicar em nossas vidas? Primeiro, aprendemos que os profetas, primeiramente, não eram vaticinadores. Eles nunca tinham um elemento, primeiramente, de profetizar quanto ao futuro. Segundo, aprendemos que a profecia está fundamentada na própria lei de Moisés, ou seja, o Pentateuco está fundado nisto. Precisamos, de fato, reconhecer esta realidade e podemos, assim, de fato, comunicar a graça de Cristo aos nossos ouvintes. E, por último, que sem a mediação profética não haverá compreensão adequada da profecia. Então, quando você tem isso, você aprende exatamente que a lei, né, que a profecia está fundamentada na lei de Moisés e que sem essa mediação não haverá de fato compreensão adequada desta profecia. É tudo que nós podemos ter da profecia mediante a interposição do mediador profético que vai falar em nome de Deus para a glória de Deus. Que Deus abençoe, Deus estenda graça sobre vocês e que nós voltaremos no nosso próximo encontro com mais um estudo sobre profetas e profecias.